Fala pessoal, aqui é o Diego, tudo bem? Eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente a diferença dos pontos da retícula tradicional, a AM, né, amplitude modulada, e de uma retícula híbrida, tá? Que ela mistura, ela faz uma transição entre duas retículas. Eu fiz um arquivo aqui simples, mas que para vocês entenderem um pouquinho o que cada uma faz, tá? Na retícula tradicional, a gente sempre vai ter a formação da famosa ali roseta, né? Então, assim, em toda a área impressa do trabalho, você sempre vai ver a incidência da roseta se formar, tá bom? E o que significa isso? Para a grande maioria do processo funciona bem, mas em alguns casos, alguns clientes, assim, a gente sabe que tem uma dificuldade para poder, principalmente em áreas de luzes, eles começam a ter dificuldade em entupimento quando eles aumentam muito a lineatura do trabalho. Então, por exemplo, uma empresa está acostumada a rodar 48 linhas e de repente ela quer rodar 54 ou 60 linhas e ela começa a ter dificuldade pelo ferramental dela, começa a entupir essas áreas de brilho da imagem. Por quê? Porque existe um acúmulo de tinta onde existem esses pontos, porque o ponto é muito próximo um do outro e na velocidade de impressão e tudo, a tinta acaba acumulando aqui no meio e começa a surgir entupimentos, algo indesejado no processo de produção. Então, para isso, o que acontece? Existe uma forma de melhorar essa questão, que seria através da retícula híbrida, tá bom? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui um degradê normal, tá? No final do degradê, se a gente observar aqui, ele forma certinho, os pontos estão todos alinhados, né? Como vocês podem perceber aqui, a formação permanece tradicional. Essa é a retícula com amplitude modulada, que é a retícula AM tradicional. Na retícula híbrida, na grande maioria da arte, ele permanece igual à retícula tradicional, com uma diferenciação. Nas áreas de luzes, onde tem poucos pontos, incidência de poucos pontos, eu vou mostrar isso para vocês isolando as cores, o sistema começa a espalhar um pouco mais a formação dos pontos. Então, alguns pontos eles não caem na mesma distância dos demais. O que significa isso? Ou aonde isso vai ser vantagem? Ele começa a afastar os pontos de maneira não uniforme. Então isso acaba facilitando o processo de impressão e não permitindo que acumule tinta entre os pontos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse cian aqui vai ser um exemplo que eu quero mostrar para vocês. Se vocês observarem, a grande maioria dos pontos, onde tem uma incidência maior de percentual, eles permanecem todos alinhados, que é onde não tem problema de entupimento. E aonde começa a clarear a arte, aonde começa a ter os brilhos, ele não mantém essa sequência aqui, ele começa a espalhar esses pontos. Por quê? Para que não haja acúmulo de tinta entre os pontos. Como o ponto está bem mais distante um do outro, ele não sobra espaço para acúmulo de tinta aqui entre eles. Então, por causa disso, tu consegue ter um resultado melhor na impressão. Serve para todos os casos, Diego? Não serve para todos os casos. Por quê? Porque isso é muito pertinente à arte. A arte tem que ser trabalhada para que funcione essa retícula bem. Então ela funciona bem quando? Ela funciona bem para imprimir terminações de sombras, porque ela acaba distanciando um pouco mais os pontos, ela acaba tirando alguns, colocando outros, então isso acaba facilitando o processo de impressão e não entupimento. Para um degradê, o que acontece? Aqui você vai visualizar melhor. Quando começa a chegar no final, ele começa a espalhar os pontos. Ele não mantém conforme a gente viu anteriormente o degradê. Ele começa a espalhar tudo isso. Qual que é a grande questão? Vou dar um exemplo. Se você for fazer uma imagem que contém um prato, por exemplo, aqui embaixo, e o prato ele vai ser feito só no preto e ele é uma retícula bem fininha lá, talvez lá 5%, 7%, talvez não vai ficar legal. Por quê? Porque ele vai usar muito essa área aqui e vai espalhar muito. Então quem olhar o prato vai ter um aspecto que está solto, faltou alguns pontos ali. É intencional, óbvio, mas talvez no processo de impressão para um prato, por exemplo, não ficaria legal. Mas, por exemplo, eu vou fazer um arquivo que tem uns finais de sombra, tem algumas
algumas imagens com brilho, etc, etc. Nesses casos aqui fica extremamente bonito esse trabalho impresso, entende? Então isso tudo tem que ser avaliado caso a caso. Então tá aqui mais um exemplo para vocês entenderem a diferença da tecnologia com o Pixel Plus, que é aplicado para o OneBeat e também é aplicado para o Everest, tá bom? Um abraço a todos.